Graças e paz, irmãos. Vamos iniciar agora, o nosso análise. Nós estamos fazendo análise, com relação ao senhor Carlos Reinar e a senhora Cristiane, do canal Beriana, para saber discernir e distinguir qual dos dois estão falando a verdade, Qual dos dois está pregando o verdadeiro evangelho, tá? Aqui o objetivo é fazer com que os irmãos aprendam como comparar, para poder discernir os espíritos, tá bom? É uma aula mais didática de ensino mesmo, para a Irmandade aprender. Então, qual dos dois? Qual dos dois? Qual é o falso profeta? Qual é o falso profeta? Então, qual é o falso profeta? A senhora Beriana ou o senhor Carlos Reinar? Qual dos dois estão sendo inspirado por demônios, por Satanás? Um dos dois tem que estar falando a verdade. Ou um fala a verdade, ou o outro fala a verdade. Porque não pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Não se pode colher uvas, frutos de espinheiros. Então, nós temos que discernir. E é nesse sentido que nós vamos iniciar agora, tá bom? Então, vamos começar aí. Nós vamos ver alguns critérios de avaliação primeiro, tá? Quais são os critérios que nós vamos estar utilizando. E vamos fundamentar esses critérios de fundamentação, tá? Primeiro, estabelecendo qual é a fonte de autoridade que devemos utilizar, tá bom? Então a questão é, como identificar um falso profeta? Primeiro, critério de avaliação. Segundo, autoridade de juízo ou julgamento. Terceiro, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Quarto, não confie em seus sentidos. E aí, nós temos uma citação aqui, de Jeremias 17:5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias aqui está demonstrando que o homem não pode confiar em si mesmo. Esse maldito homem que confia no homem, alguns torcem essa palavra para demonstrar que não confia, desconfia de alguém, que não é para você dar um crédito de confiança a uma pessoa. Não é isso que o texto fala. O texto está falando de uma confiança em si mesmo, de uma confiança nas suas capacidades, na confiança, na capacidade intelectual ou sensorial do homem. Então é essa confiança, você confiar em si mesmo, você confiar no dinheiro, você confiar nesse sentido. É nesse sentido que o texto está dizendo. Você faz da sua própria carne ou do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Nesse sentido é que o texto está se referindo aqui. Aplicando ao nosso tema, significa que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não confiamos nos nossos sentidos. Nós não confiamos nos nossos olhos, nós não confiamos no nosso coração, nós não confiamos naquilo que vemos. E aí, quando eu falo naquilo que vemos, quando voltado para a parte espiritual, ou seja, nós não podemos confiar simplesmente por uma pessoa falar manso, por uma pessoa estar bem arrumado, por uma pessoa estar bem ajeitado. Então, nós não confiamos nisso, nós não depositamos nos nossos olhos a nossa confiança e nem no nosso coração, conforme nós também podemos ler em Jeremias 17:9, que ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o coração é enganoso, nós estamos no estado caído, pecaminoso, e o nosso coração, ele nos engana. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Se julgarmos as coisas espirituais com os nossos sentimentos, nós somos enganados por Satanás. E por isso nós vemos pessoas sendo enganadas por Satanás em tudo que é canto. E hoje há dentro das instituições religiosas um apelo muito grande
ao emocionalismo, ao sentir algo, a se emocionar. Então, por esse emocionalismo estar dentro das igrejas, as pessoas pararam de discernir as verdades de Deus, né? Por julgar tudo através dos seus próprios sentimentos carnais. E aí nós temos aí instituições que apelam sempre para essa parte emocional. Então, quem conhece o coração? Eu, Senhor, quadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Agora vamos ver o perigo que são os falsos profetas. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então aqui, os ministros de Satanás, eles também se transfiguram em ministros de justiça. Se você for olhar para um ministro verdadeiro de Deus e para um ministro de Satanás, aparentemente, eles não têm nada de diferente. Porque ele se transfigura em ministro de justiça, parece que ele está pregando a palavra de Deus, ele fala de forma mansa, ele se veste de forma religiosa, mas é um ministro da impiedade. Como Satanás se transfigura em anjo de luz, esses falsos ministros também se transfiguram em ministro de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, isso aí já foi destinados para isso mesmo. Em Mateus 24, Jesus Cristo nos disse as seguintes palavras: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganar até os escolhidos. Então, se possível, não é possível, mas se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, para a gente ver o poder que tem esses falsos mestres, né? Eles enganam mesmo, eles conseguem se passar por verdadeiros e enganar muitos. E hoje, uma grande quantidade de pessoas estão no inferno por causa disso, porque foram enganados pelos seus sentimentos, seus sentidos, e aderiram a falsas religiões, falsos ensinos, e morreram numa falsa esperança. E é nisso que nós temos que nos ater. Agora, de onde surgiu essa inimizade, né? Essa briga, esse conflito? Lembra do que eu estou falando aqui? O falso do verdadeiro? Quem está falando a verdade? Porque um é a boca de Deus e o outro é a boca de Satanás. Então, um dos dois está falando a verdade, um está falando a verdade e o outro está falando a mentira. Então, não pode os dois estar falando a verdade, porque os dois estão falando coisas diferentes um do outro. Então, de onde vem esse combate? Esse combate ele vai começar lá no Jardim do Éden, né? Na verdade, esse combate entre a semente da mulher e a semente da serpente, é aí onde vai dar esse combate entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então há uma inimizade entre duas linhagens, a linhagem da semente da mulher e a linhagem da semente da serpente. Vamos ler aqui, depois nós vamos voltar. Então, Gênesis 13:15 vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos essa diferença entre a semente da mulher, essa inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Semente, a etimologia da palavra sêmen e semente é a mesma etimologia, né? Quem tem a semente, na verdade, é o homem que carrega, né? Falando de sêmen, mas a semente da mulher seria aquele que nasceria sem o varão. E quem é a semente da mulher? Cristo. E a semente da serpente, né, seria Satanás, né? E daí nós temos aqui essa inimizade entre os filhos de Deus e os filhos da perdição, tá? Então essa briga entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, ou os ímpios transfigurando-se em cristãos,
né? Na verdade são inimigos da cruz de Cristo, Paulo fala isso, mas que se introduziram no meio cristão. Esses são os piores inimigos. Os inimigos declarados de Deus são aqueles lá do mundo, ou aqueles lá da academia que atacam a Deus. Mas os inimigos infiltrados, esses são os piores, porque eles vão corroendo por dentro, que nem Paulo fala, que nem gangrena, que nem câncer, dentro da igreja. São os infiltrados, são os inimigos infiltrados dentro da igreja. Esse a Bíblia chama de joio, foi colocado no meio do trigo. É Satanás que colocou o joio. Esse é a semente da serpente. Então nós estamos entendendo aqui, contextualizando o tema, vendo que essa briga não vem de hoje, tá? Não é de hoje, não é novidade. Não adianta, porque você prega isso, o outro prega aquilo, cada um tem que ficar. Não é assim. As coisas de Deus não funcionam assim. Existe uma inimizade, e essa inimizade foi definida lá no Jardim do Éden, e não é a sua ideia, não é a minha ideia, não é a ideia de ninguém que vai mudar essas verdades determinadas por Deus, tá? Então existe essa inimizade e ela vai se perdurar até a vinda de Cristo, quando a semente da serpente será esmagada na ira do forró do Todo-Poderoso. Aí a gente vai terminar de vencer a semente da serpente. Enquanto isso, ela vai continuar nos ferindo no calcanhar e nós vamos estar aí esmagando eles também espiritualmente. Tudo isso espiritualmente, tá, irmãos? Então, essa é a briga que vem desde o Jardim do Éden, tá bom? Tá, sexto. A Bíblia ensina que devemos julgar os espíritos para provar se vêm de Deus. Então, nós não podemos crer em todos os espíritos, mas temos que provar os espíritos para ver se provém de Deus. Porque se não provém de Deus, provém de Satanás, tá? São homens inspirados por demônios, falando, sendo porta-voz de Satanás. Sétimo, 1/3 das epístolas escritas pelos apóstolos são contra os falsos ensinos. Então nós vemos que o tema é muito sério, não é um tema qualquer. Porque 1/3 das epístolas foi dedicado justamente a isso, a combater os falsos ensinos. Então, isso é uma tarefa da igreja. Foi uma tarefa dos apóstolos e hoje é uma tarefa da igreja combater os falsos ensinos. Agora, eu vou pegar aqui o Dr. Martin Lloyd-Jones, de um sermão dele chamado Denuncie os Falsos Profetas. Ele vai fazer bastante citações bíblicas. Eu vou estar utilizando a referência ao Dr. Martin Lloyd-Jones aqui, tá? E o que ele falou dentro do que a Bíblia fala. Vamos lá. O apóstolo utiliza a linguagem ainda mais forte em seu discurso de despedida dos presbíteros da igreja de Éfeso, abre aspas para o Atos. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a gente vê aqui que há uma responsabilidade muito grande, porque a igreja é de Deus e ele a resgatou com o seu próprio sangue. Aqui nós vemos a divindade de Cristo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eles não poupam o rebanho, eles destroem mesmo, eles estraçalham o rebanho. Eles não estão nem aí. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, né? Essas perversas são deturpações da palavra de Deus, perversidade mesmo que esses homens falam. Chega, dói os ouvidos e nos traz repúdio o que esses homens falam, de tão perversos que eles são, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas e a cada um de vós. Você vê que o amor do apóstolo Paulo pela igreja, ele admoestando noite e dia, cada um, separadamente, individualmente, admoestava. Isso com lágrimas, né? Então,
Está escrito em Atos 20, 28 ao 31. Nós vemos aqui a importância de combater os falsos ensinos. Ele vai continuar assim. E essa é a linguagem, o Dr. Martin Lloyd Jones, e essa é a linguagem, lobos cruéis. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, ele chama de falsos apóstolos, parecidos com o diabo, que se transfigura em anjo de luz. Em Gálatas 1,8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Mais uma citação do Dr. Martin Lloyd Jones. Em Filipenses 3, 18 e 19, o apóstolo escreve, abre aspas, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Nós vemos que esses indivíduos estão infiltrados dentro da igreja. Os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da igreja se passando por cristãos verdadeiros. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas. Nós temos que tomar muito cuidado, tá? Não ser presa. Presa significa um animal indefeso, um cordeiro, uma gazela, um animal indefeso de um predador. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas. Palavras afáveis, palavras macias, palavras agradáveis, vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, se não prega Cristo, não serve para nada, né? Colossenses 2,8, essa passagem está escrita. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Isso está escrito em 2 Timóteo 2:17 ao 19. É importante a gente dar uma paradinha aqui, por quê? Porque qualquer verdade bíblica expressa, declaradamente aberta, for negada, e principalmente quando atinge os pilares da fé, aqui nesse caso aqui, a ressurreição, o apóstolo Paulo fala que isso corrói como gangrena, ou como um câncer que corrói. Então qualquer verdade, quando ela é deturpada, ela é como se fosse um câncer, ela vai corroendo as pessoas, tá? Nós vemos isso quando uma pessoa nega a autoridade da Bíblia e a sua inspiração total, como vindo da parte de Deus. Ou senão quando nega as pessoas da Trindade. Ou senão quando nega o inferno ou a salvação unicamente pela fé. Então todos esses ensinos ele corrói como gangrena, como um câncer, né? Se apartaram da verdade, se desviaram da verdade. Então esses nós podemos chamar de Himeneu e Fileto também, tá? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, que lhe pertence, o Senhor conhece os que lhe pertence, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, para mim, tem muitos irmãos aí que querem dar uma nova forma, ou trazer a forma da congregação cristã no Brasil da forma que ela era. Para mim já é diferente, eu não vejo dessa forma, eu vejo como o apóstolo aqui falou, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então se você está dentro do erro, se você está vendo que a sua instituição não prega a verdade, que está deturpando as verdades do verdadeiro evangelho da graça, o que é que você tem que fazer? Se apartar, procurar uma igreja que ensine as verdades de Deus, uma igreja bíblica. Fazer uma análise, né, ter mais seriedade com uma escolha. Imagina você escolher um marido para casar, ou uma mulher para casar, né? Você não vai fazer uma escolha, você vai pesar se vale a pena, se não vale. Qualquer decisão muito importante, nós temos que averiguar se vale a pena ou não. A mesma coisa quando determinamos em escolher uma igreja para estar congregado. Nós temos que avaliá-la, se ela
está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo, eu aconselho a você sair de dentro dela. Pode ser a congregação, pode ser qualquer outra instituição que não venha pregar o evangelho da graça, o puro evangelho que salva. O apóstolo Pedro fala em termos igualmente fortes de, abre aspas, fonte sem água, fecha aspas. Isso está escrito em 2 Pedro 2,17. São os que parecem ter algo, porém na realidade não tem nada. O que há em seu evangelho? Qual é o seu conteúdo? Insiste em tagarelar sobre o amor. Entretanto, de que amor falam? Onde está a sua salvação? Qual o sentido dos termos que empregam? Então, eles são fontes, eles aparentam até ser fontes, mas eles são a fonte, mas são sem águas. Eles insistem em falar do evangelho, do amor, de todas essas coisas, mas quando nós vamos ver da salvação, mas quando nós vamos lá no coração, eles não falam nada disso. Não, na verdade, não há pregação da salvação. É que nem um comentário aí de um vídeo aí postado. Uma pessoa falando, a Beriana falou sobre a carteirinha, ele falou, o que adianta ter carteirinha e não ter o nome? O que importa para nós é o nome escrito lá no livro da vida, o que importa para nós é entrar no céu. Se você não aprendeu nem o que é o evangelho, se você não sabe nem o que é a salvação em Cristo Jesus, se você não sabe nem quem é Jesus, como você vai ser salvo? Se você não foi conduzido ao verdadeiro evangelho, como você vai ser salvo? Você está querendo pular de etapa. Falar de salvação no vácuo é fácil. Pergunta para o ímpio se ele quer ir para o inferno. Ele quer ir para o céu. Falar de céu dessa forma, falar de amor também é muito simples. São falácias, são fontes sem água. Isso são fontes sem águas. Você olha para a fonte, aparentemente, na verdade é uma fonte, mas quando você vai lá não tem nada, não tem água. Né? Não tem nada dentro dela. Né? É vazia, é uma fonte vazia, do Evangelho da Graça. Então Pedro demonstra que esses falsários são fontes sem águas. Segundo Tessalonicenses 2,11, diz assim, observem também a linguagem usada por Judas. Examine a linguagem usada nas cartas às igrejas, em Apocalipse, capítulo 2 e 3. O Novo Testamento fala de pessoas O Novo Testamento fala de pessoas levadas a extraviar-se pela operação do erro e de pessoas que acreditam na mentira. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses 2,11. Citações aqui do sermão Denuncie os Falsos Mestres, do Dr. Martin Lloyd Jones. Em Tito 3, 10, 11, o apóstolo resume tudo de novo numa declaração por demais importante. Em Tito, o apóstolo vai dizer assim, o homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e peca, estando já em si mesmo condenado. Então ele já está condenado, já o herege. Né? Ele já perverte as verdades de Deus, então ele já está condenado. Tá, mas como identificar o falso profeta? Nós falamos algumas formas, né? Como identificar, mas resumindo, o que importa é a sua doutrina. É aí onde está a questão. Fiz toda essa contextualização para demonstrar que o que vale para a identificação do verdadeiro do falso é a sua doutrina. É o que ele ensina. Isso é o que importa para nós. Então, o que importa para nós é a sua doutrina. O que ele ensina. É através do seu ensino, que nós conhecemos o verdadeiro profeta e o falso profeta. Então não é pela aparência, porque ele pode transfigurar em ministro da justiça, né? Não é pela sua sutileza, tá? Porque ele pode ter uma voz mansa, né? Meiga. Não é pela sua aparência, porque ele se parece com um cordeiro, ele pode se transfigurar num cordeiro, tá? É pelo seu ensino, é pela sua doutrina. É aí onde nós identificamos o falso profeta. Tá? E sabendo que por detrás do falso profeta está a mente de Satanás, o inspirando. É o próprio Satanás que inspira o falso profeta. Então ele aparenta um cordeiro, ele aparenta ser um cristão, mas fala como um dragão, Satanás.
Vamos ler Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante aos do cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13, 11. Então ele tinha chifres, era semelhante ao de um cordeiro. Ele parecia ser um cordeiro. Ele aparentava ser um verdadeiro cristão. Mas é através da sua doutrina, é o que ele fala. Ele fala como o dragão. Ele fala como Satanás. Ele abre a sua boca em perversidade. Ele perverte a fé das pessoas. O seu ensino são doutrinas de demônios. Ele fala como o dragão, é através da sua doutrina. Por isso que é importante entender as doutrinas bíblicas. E por isso que muitas almas estão indo para o inferno. E por isso que muitos estão sendo enganados. Por quê? Porque são preguiçosos. Porque são descuidadosos, são virgens loucas, né? São virgens loucas, insanas. Ao invés de pegar a Bíblia e saber o que a Bíblia ensina, ter mais cautela, ao invés de procurar aprender, não, menosprezam a Bíblia e vivem de misticismo, vivem de adivinhação. Acha que o sobrenatural é alguma coisa que serve para alguma coisa. Essa besta, esse último falso profeta, que é o falso profeta Mor, ele vai fazer milagres grandiosos, prodígios grandiosos, e vai enganar muitos por causa disso. Então, prodígios não servem como base da nossa fé. Tá? Não pode nos causar espanto, porque essa besta aqui fazia até descer fogo do céu. Tá? Então, prodígio não nos pode causar espanto. O que vale são doutrinas, não prodígios, e sim doutrinas. É isso que importa para nós. Aí fica difícil com pessoas que não estudam a Bíblia, que não leem a Bíblia, que não estão nem aí para a Bíblia e que menosprezam a Bíblia. Né? Esses estão condenados ao inferno, infelizmente, já. Pelos frutos os conhecereis. Uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não procura entender o que a Bíblia ensina e menospreza a Bíblia, qual é o fim dessa pessoa? E crer só em adivinhação. Qual é o fim dessa pessoa? Não tem outro fim. O fim é a perdição. Né? Então, o tema do debate é bibliologia. É a esfera do debate. Tá? Eu peguei 2 vídeos, né? E nós vamos pegar aqui a bibliologia. E o tema central é, como a bibliologia é um tema muito extenso, porque vai agregar muitas coisas, nós demos uma filtrada e especificamente sobre bibliologia nós vamos falar sobre inspiração, doutrina da inspiração. Tá? Se a Bíblia é inspirada por Deus total ou não. E o que já foi, aí nós vamos levar em consideração o que a Bíblia fala de si mesmo e o que a ortodoxia da igreja ensinou durante esses 2000 anos. Nós vamos ver a ortodoxia e daí então estabelecer aqui as 2 inspirações defendidas pela Beriana e pelo senhor Carlos Reinart. Nós vamos ver qual dos 2 estão dentro da ortodoxia e daí então também nós iremos ver qual é a origem, né, dessas doutrinas. Ou seja, a doutrina que não é verdadeira, a doutrina que não tem base bíblica e que não tem base ortodoxa, ou seja, que não está dentro da ortodoxia dos 2000 anos da história da igreja. Tá bom? Então, nós vamos parar aqui. Depois nós vamos voltar novamente, tá? É um estudo sistemático do tema, então não dá para correr, não dá para atropelar, tá bom? Então, nós vamos pegar no próximo vídeo e já começar a entrar no tema. Fizemos uma primeira interpretação, agora nós vimos a metodologia, né? Estruturamos a metodologia que nós vamos estar utilizando e demonstramos a importância da metodologia, né? O porquê da metodologia que foi nos dada pela própria palavra de Deus. E aí, daí então nós vamos entrar agora já na inspiração que um defende, o que o outro defende, e começar a ver
de onde surgiram o que as inspirações diz, o que essas doutrinas ensinam e o que a Bíblia ensina, e ver a fonte de cada um desses ensinos. Aí cada um no caso aqui, é o da Bereana e o do senhor Carlos Renan. Então, graça e paz a todos e voltaremos em breve.